Perseverança. Vamos falar sobre perseverança, sobre medo, sobre solidão e sobre consciência. Anota aí: perseverança, medo, solidão, consciência. Bom, vamos lá. Perseverança. O que é perseverança? Perseverança é o substantivo feminino, que é qualidade de quem persevera, ou pertinência, né? Ou constância, tá certo? Então, perseverança, né, é uma qualidade de quem persevera, né? Uma qualidade de uma pessoa que persevera, ela não desiste fácil, né? Isso quer dizer perseverança, perseverança. Por que perseverança? A perseverança, ela faz, muitas das vezes, em alguns casos, faz você chegar no seu objetivo. Há muitas pessoas que alcançaram o seu sonho, os seus projetos, ou seus propósitos, porque perseveraram, perseveraram. Então a diferença está na perseveração, ou na persistência, né? Na consistência, porque consistência é a mesma frase da perseverança. Então tudo isso aí engloba ou encaixa no mesmo sentido, né? No mesmo sentido de que a pessoa ela possa ter é, essa consistência, essa tipo de perseverança, que ela possa alcançar aquilo que ela quer galgar, né? E assim se torna perseverança, se torna insistência, tá certo? Então observamos essa parte agora da perseverança, né? Nessa clareza e nessa explicação. Por que a gente é bom aprender perseverança? Porque muitas vezes tem pessoas que ela não é perseverante, né? E como ela entende que ela não é perseverante? Quando ela acaba descobrindo o que significa perseverança. Há muitas pessoas que acham que é perseverante, mas quando ela entende o significado da perseverança, ela acaba entendendo que ela não é perseverante, tá certo? Então a perseverança é essa, tá certo? Então vamos lá agora o medo, né? O que é medo? Na psicologia, o medo é o estado efetivo, né, suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência ao se sentir ameaçado. Primeiro significado, segundo a psicologia, o medo é uma consciência de algum perigo quando ela se sente ameaçada. Há vários tipos de ameaça. Como se diz? Eu não vou fazer algo porque eu acho que não vai dar certo. A pessoa está sendo ameaçada pela sua consciência e está tendo medo de realizar algo que pode ser para o bem dela ou pode não ser para o bem, mas porém o medo tem vários tipos de forma, não é só medo. Eu estou com medo de um assalto, estou com medo de vários tipos de medos. Há medos que a gente tem que controlar esses medos. Por quê? Porque há tipos de medos que faz nós perder ou não alcançar algum de nossos objetivos, certo? Por quê? Porque o medo, ele dificulta a nossa a, a nossa trajetória, ele dificulta os nossos projetos, nossos planos, as nossas determinações. Lógico que no caminho sempre vai haver algum medo, algum perigo, que muitas vezes surge algum medo, né? Há vários tipos de medos. E esse medo, que é da consciência, né, que suscita em nossa consciência, é um perigo. Nós temos que saber controlar esse medo, tirar a ansiedade, porque o medo traz ansiedade. O medo traz temor, né, e ansiedade irracional, ou seja, ele traz uma ansiedade, a gente fica ansioso, com medo, né? Não vai dar certo, não vou conseguir, aquele medo. Então, isso quer dizer medo. Então,
Muitas vezes a pessoa acha que isso não é um problema. Sim, é um problema grave. Em toda nossa trajetória, em todas nossas conquistas, em todos nossos projetos, o medo é um problema seríssimo em nossas vidas. O medo se torna o inimigo quase número um em nossas conquistas, em nossos projetos, em nossas dia a dia, em nossas buscas. Por quê? Porque o medo, ele suscita em nossa mente algo negativo, algo que não vai dar certo, algo que a gente vai perder, e aquilo vai fazendo com que a gente não cumpra o desejo, aquilo que nós devemos cumprir, e devemos tirar todo o sentimento de culpa, de medo, de raiva, de ódio que tem dentro de nós, para que respiremos aliviado, sem nenhum receio ou sem medo. Quando o medo chegar, senta no lugar, foge, raciocina, pensa, deixa o medo embora e volte a pensar novamente. Correto? Então nós falamos sobre o medo. Medo também é temor, ansiedade irracional ou fundamentada em receio. Receio também é medo. Então tô receoso, tô receosa por aí. Tá certo? Então falamos sobre perseverança, sobre medo. Agora nós vamos falar sobre a solidão. Outro caso grave também na vida do ser humano. Solidão. O que é solidão? Solidão é um estado de quem se acha ou se sente desacompanhado só, isolamento, ou vive nas más negras solidão. Tá certo? Então, a solidão é algo também, não vou dizer que é igual ao medo, a solidão é diferente. A solidão é uma pessoa que se sente só. Muitas vezes ela está acompanhada de várias pessoas legais, que dá conselhos legais, que dá palavras legais, que quer ajudar a pessoa. Mas como a pessoa é solidária, ela não confia em ninguém, isso é normal, a pessoa não confiar em ninguém, mas ela se sente só. Dentro dela, não é questão que ela não confia, mas ela não se sente, como se diz, como se diz, ela não se sente uma pessoa que tem, que está do lado de alguém, ou que aquelas pessoas estão em volta dela. Não é dentro dela, dentro da mente dela, ela não vê ninguém em volta, ela se sente isolada. Isso é um problema seríssimo. Isso é um problema seríssimo, né? Isso é um problema seríssimo. Você não pode se sentir só, né? Tem aquele ditado que a gente tem que ouvir mais do que e falar menos, né? A pessoa que acaba aprendendo bastante, a pessoa que ouve mais e fala menos. Mas há casos que você tem que falar bastante, há casos que você tem que ser bem comunicativo, ser bem prestadora. Isso traz você não ser solitário, nem ser solitária. Por quê? Você está esvaziando a sua mente. Aquilo que está na sua mente, você está esvaziando. Todos os lixos da sua mente. Quando você também deita na cama, você fecha os olhos, você está esvaziando a sua mente. Porque a nossa mente, ela tem um reservatório. E aquele reservatório, quando acumula, nossa, a gente se sente mal demais. Então, nossa mente, isso é psicologia. Quando a nossa mente está muito cheia, diz a psicologia que quando nós dormimos, quando nós dormimos e acordamos, esvaziou. O sono, ele tira todinho aquele lixo que estava na nossa mente. Então a nossa mente, ela pega muita infiltração, tanto o medo, a solidão. Então, o que vence a solidão, nesse sentido, de você se sentir sozinha, é você não se abrir com alguém. Não que você vai se abrir para aquela pessoa vai te ajudar, mas você vai se abrir por se abrir.
É bom comunicar, é bom falar. Isso tira a solidão. Isso tira aquela, a- aquele algo que você está sentindo só, sentindo sozinha. Então, converse com pessoas, não porque elas vão te ajudar. Muitas vezes converse, de repente a pessoa pode te ajudar, mas se ela não te ajudar, você desabafou. Você tirou aquela solidão de dentro de você. Porque o isolamento, ele se torna mágoa, ele traz mágoa, ele traz ferida, ele traz medo. Aí você vai trazendo tudo de ruim, tudo de ruim, tudo de mágoa, tudo de coisas ruins, você vai trazendo para dentro de você. Por quê? Porque você usou a solidão, ok? Então a solidão é isso, o estado de quem se sente sozinho, desacompanhado ou só. Fala com alguém, pega uma pessoa na esquina e fala com ela, fala, deixa ela ouvir. Deixa ela ouvir. Não vai te ajudar, mas vai te ouvir. Você vai desabafar. Pronto. Aliviou. Pronto, a solidão foi embora. Tá certo? Então é isso aí que você tem que fazer. Caráter, solidão também significa caráter dos locais ermos, solitário. Tá certo? Então é isso aí. Isso quer dizer solidão, uma pessoa solitária, uma pessoa que não desabafa com ninguém, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, se sente só, presa. Então desabafa, fala, né? Canta também, abre a boca, canta, faz alguma coisa de bom, solta e você não vai assistir só, tá certo? Vamos lá. Outra coisa, falamos sobre a solidão, falamos sobre o medo, falamos sobre a perseverança. Agora, para terminar aqui, depois eu vou estar passando outra palestra relacionada a esse assunto, mas para terminar aqui, para fechar aqui, vamos falar sobre a consciência. Nós estamos indo hoje para o lado psicólogo. Por quê? O lado psicologia, porque isso invade mesmo a nossa mente, a nossa vida e traz tudo isso. Ele impede nosso dia a dia, nossos crescimentos, né, nossas trajetórias, nosso dia a dia. Ele impede, tudo isso ele impede. Consciência. O que é consciência? Veja bem. Consciência, o significado de consciência é sentimento ou conhecimento de que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspecto ou totalidade do seu mundo interior. Então a consciência é um mundo interior da gente. A consciência é algo dentro da gente. Por isso que a nossa consciência, nós temos que alimentar ela, foi até falado na parte da solidão, nós temos que alimentar ela com coisas boas. Porque quando nós alimentamos a consciência com coisa ruim, nosso interior fica ruim. Nosso interior fica péssimo, fica demais, ruim demais. Então nós temos que se alimentar a nossa consciência, o nosso consciente, nós temos que se alimentar com coisas boas. Nós temos que se alimentar com algo fundamentalismo ou fundamental que seja de benefício para nossas vidas. Porque quando a nossa consciência está pesada, nós não conseguimos dormir, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos resolver problema. Por quê? Porque a nossa consciência está pesada, a nossa consciência está cheia de coisas más, cheia de pensamentos maus, cheia de coisas ruins. Então tiremos tudo o que não presta da nossa consciência para que nós possamos preenchê-las de coisas boas, de coisas belas, de coisas, né, de coisas edificantes, beleza? Então, consciência quer dizer sentido ou percepção do ser humano, possui do que moralmente certo ou errado em atos emotivos individuais. Então é isso aí, é um sentido de preocupação que o ser humano, de percepção, né? Ele percebe, ele acumula isso aí, ele possui, né? Então tudo isso aí, do errado, dos atos motivos individual na sua vida. Então nós temos que, dentro da nossa consciência, a consciência é algo interno, é algo dentro da nossa mente, que nós acumulamos quando nós pensamos mal do próximo, quando nós guardamos raiva, quando nós maquinamos coisas erradas. Por que maquinamos coisas erradas? Porque pensamos mal e desconfiamos. Se desconfiamos, pensamos mal, maquinamos mal para fazer mal para aquela pessoa, porque pensamos mal, desconfiamos. Então quando nós eliminamos, desconfiamos, pensamos mal, nós não praticamos mal, porque
não pensamos mal e não desconfiamos mal e não vamos pensar mal. Isso é consciência, beleza? Então, gente, muito cuidado com a consciência, muito cuidado com a solidão, muito cuidado com o medo e perseverança, persevere sempre, tá certo? Então, esse tema aí foi o que nós trouxemos hoje e cada dia eu vou trazer mais. Bom, é o Claudimir aqui do Santos Novas. Você quiser palestra aí na sua empresa, sobre perseverança, sobre outras palestras, outras motivações relacionadas a esses temas, eu sempre estou dando palestra, sempre estou falando a respeito desses assuntos. Você pode ligar para mim, 11 964545162. Nós vamos na sua associação, damos palestra na sua associação, no seu centro de ensino também, na sua empresa, né? Se tiver pessoas, né? A gente damos palestra de motivações e também sobre consciência, alguns assuntos relacionados à psicologia também. Tá bom? Um forte abraço, Claudimir Santos Novaes.